Isso, sou Dan, Conselho Tutelar. Em 2022, a minha filha foi levada pelo Conselho Tutelar daqui do Japão. Motivo: eu bati nela no estacionamento do prédio. O costume dos japoneses é proteger e cuidar das crianças. Como vocês sabem, as crianças aqui vão e voltam da escola sozinhos, andam de trem e fazem de tudo sozinhos. E toda a população tem que proteger as crianças na rua ou em qualquer lugar. E na época ela estava entrando na fase mocinha, estava bem revoltadinha e saiu batendo porta na minha cara de manhã para a escola. E eu fui atrás dela com a cinta, que é costume nosso, corrigir nossos filhos dessa forma. Eu não sou de bater nos meus filhos, não sou mesmo, mas na ocasião estava num momento muito extremo, assim, que ela não me respeitava de jeito nenhum. Então, como toda mãe, me estressei e fui corrigir ela, só que no prédio, e o vizinho ouviu, o japonês viu, e ligou para a escola, porque toda a região tem uma escola, então eles meio que sabem qual é a escola que a criança está estudando, porque a escola que as crianças estudam tem que ser por região. E ele ligou na escola e falou, né, sobre isso. E eles levaram ela, o Conselho Tutelar daqui, eles protegem as crianças primeiro e depois eles averiguam. Se eles acharem que a criança está em risco, eles levam a criança e perguntam depois. Então, a escola ligou para o Conselho Tutelar, comunicou o que o vizinho tinha denunciado e eles levaram ela de dentro da escola. E eu fiquei sabendo só, tipo, à tarde, porque ela não chegava da escola e eu fui procurar saber o que estava acontecendo. E aí, a tradutora da escola falou calmamente que eles tinham levado ela e que eu não poderia nem falar, nem ver ela até eles entrarem em contato comigo. Na época eu estava tirando carta de motorista aqui no Japão, que por sinal é bem difícil tirar carta aqui. E eu fiquei 3 meses sem ver, sem falar com a minha filha. Ela ficou no poder do Conselho Tutelar. Eu perdi o poder dela, eu perdi a guarda dela praticamente para eles tomaram ela de mim e não queriam me devolver. Eles só me devolveram porque eu provei tudo, que eu não batia nela sempre, que não era uma coisa assim de espancamento nem nada do tipo, e que ela não estava sofrendo nenhum risco assim, não. Eu fui só corrigir ela mesmo. Graças a Deus eu tenho babá eletrônica em casa, desde que eu cheguei no Japão, que eu tenho essa babá eletrônica que eu comprei câmera, sabe? Câmera que tem áudio, dá pra falar e tudo, e eu sempre deixo gravando, principalmente quando eu tô trabalhando, né? A câmera fica gravando 24 horas por dia. E a minha sorte é que eu tinha essas câmeras para provar que ela fez malcriação. E a única coisa que eu fiz foi ir atrás dela para corrigir ela. Na nossa forma brasileira, a gente corrige dessa forma, né? Não é o certo, mas a gente faz dessa forma. E ela ficou lá por 3 meses sem poder falar, ver e nada. Então, isso é um alerta para os pais daqui do Japão também. Tomar cuidado para não ficar batendo nos seus filhos em público, tá? Ou corrigindo, né? Tomar cuidado, porque isso sim pode acontecer e eles podem tirar o filho de vocês sem perguntar, tá? Eles tiram e perguntam depois, porque a obrigação deles aqui, a lei daqui do Japão, é proteger a criança primeiro. Voltando no assunto da carta, é uma reflexão que eu quero trazer para vocês. Eu estava tirando carta de motorista e aconteceu isso, que foi um trauma para mim. Tipo assim, tirar a minha filha e eu fiquei 3 meses sem ela. Foi uma coisa muito dolorida para mim. Eu me senti uma bosta de mãe, por isso ter acontecido eu do outro lado do mundo. E eu estava tirando carta e eu fiquei, tipo assim, paralisada, só que eu tinha que manter o foco. Porque se eu não metesse o foco, não tivesse o foco, eu não conseguiria tirar a carta. E também, o assunto da minha filha, não tinha muito o que eu fazer, porque quem decidia tudo era eles lá. Quando ia ser a reunião, quando ia ter as audiências, tudo para eles me devolverem ela. Então não tinha muito o que fazer. No primeiro momento, eu fiquei em desespero, fiquei alguns dias só chorando e bem preocupada mesmo. E paralisei, não conseguia estudar, não conseguia prestar atenção nas aulas de volante da época. Não conseguia nada, assim, prestar atenção em nada. Mas Deus colocou no meu coração que se eu não colocasse o foco
no que eu realmente precisava, que era tirar a carta, eu nunca ia chegar em lugar nenhum. Mesmo que a vida esteja um caos, sim, e você olha tudo em volta e tá tudo pegando fogo, se você não colocar o foco naquilo que realmente importa, ou aquilo que realmente você consegue fazer, porque no caso da minha filha, eu não conseguiria tirar ela de lá, eu não conseguiria fazer nada, eu só teria que esperar. Eles falavam que era de 3 a 6 meses que ela ficaria lá e que eles me devolveriam ela depois que averiguasse tudo, né? Então, não adiantava de eu fazer nada. Então, eu tinha que manter o foco naquilo que realmente eu precisava, o que era importante. E é isso que eu venho falar pra vocês hoje. Eu tive que colocar um tapão no meu ouvido, nos meus olhos, e manter o foco sempre pra frente. Sempre do que era realmente importante, do que eu precisava fazer. E não em que estava acontecendo em volta. Foi um momento muito ruim e muito dolorido. Eu só queria pegar minha filha, recuperar ela e voltar pro Brasil e esquecer Japão, esquecer tudo que eu tinha planejado aqui, porque até então já estava dando tudo errado mesmo. Eu não estava conseguindo trabalho. Eu fui tirar carta porque eu não estava conseguindo trabalhar, porque você precisa ter carta aqui no Japão, você precisa ter um pouco de japonês, e eu não tinha nenhum dos dois. Então, o motivo de eu ter ido tirar carta era porque eu queria trabalhar e não conseguia. E porque depois da pandemia ficou bem difícil aqui, tá, gente? Então, Deus me lembrou. O que é realmente importante agora? Você consegue resolver essa situação? Não consegue resolver? Então você vai continuar no foco do que era pra você estar colocando toda a sua energia pra dar certo e pra acontecer. Então, a minha reflexão de hoje sobre essa história da minha filha não é pra chamar atenção, nem nada do tipo. É pra mostrar pra vocês o lado que Deus fala pra gente assim: olhe só pra mim, olhe só pra frente, não olhe pra nada, nem pro lado, nem pra trás. Olhe só pra mim, eu sou o foco, eu sou o caminho. Porque no final vai dar tudo certo. Deu tudo certo, depois de 3 meses eles viram que ela não tinha nenhum risco na minha casa, estava tudo bem. O que aconteceu foi só que eu me estressei e fui corrigir ela. Eles me devolveram ela. Logo em seguida que ela voltou, eu consegui tirar a carta, que por sinal foi muito difícil. Agora já estou indo renovar essa carta. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês, essa reflexão. Não olhe para trás, olha para frente. Só olhe para frente.